Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei o último vídeo, né, da semana mostrando essa foto, uma foto colorizada, tá? Originalmente essa foto ela foi batida, caso eu não esteja enganado, ela foi batida em 1903 pelo Fritz Hoffmann, né? Que alguns o consideram o maior fotógrafo, né, da história de Joinville. Bom, essa aqui é a foto da antiga Catedral de Joinville, né? A foto colorizada, né? Pelo que vocês estão podendo obviamente, perceber, né? Ver, né? Tem uma outra foto, né? Uma foto que inclusive eu já mostrei, né? Já há um bom tempo atrás, uma foto de 1928 com uma visão panorâmica de Joinville. E vocês podem reparar, né, que no canto da foto, né, um destaque até bem grande, aparece a antiga catedral, né? A inconfundível antiga catedral de Joinville, né? Repetindo, essa foto ela é de 1928, tá? Bom, e a atual catedral de Joinville, né? Que alguns o consideram como uma nave alienígena, né? Alguns acham que ela tem o formato de uma empada gigante, né? Enfim, há décadas se discute, né? Afinal de contas, a Catedral de Joinville tem formato do quê? Que raio significa aquilo, né? Bom, agora voltando a falar sério, né? A ideia, né? A ideia de se construir uma nova catedral, ela foi lançada em 1933, tá? Em 2 de agosto, ainda de 1933, foi formada uma comissão que seria responsável por essa obra. Né? De 1933 até 1938, houve uma campanha de arrecadação de fundos para que essa obra ela fosse realizada. Né? Então, 2 padres, que eram o Bernardo Fichter e o Sebastião Escancelo, né? Esgancelo. Enfim, você sabe do que eu estou falando, né? Eu imagino que você já tenha ouvido falar dele, né? O Monsenhor Esgancelo, né? Enfim, esses 2 padres, né? O Bernardo e o Sebastião, eles percorreram toda a diocese de Joinville, tá? Quando eu digo diocese de Joinville, eu não me refiro apenas ao município de Joinville. Araquari fazia parte uma parte da Araquari, por exemplo, fazia parte da Diocese de Joinville. Uma parte de Jaraguá fazia parte da Diocese de Joinville, né? Mas, enfim, voltando, esses 2 padres, o Sebastião e o Bernardo, né? Eles percorreram durante esses 5 anos, entre 1933 e 1938, eles percorreram Joinville, região, vamos dizer assim, arrecadando esse dinheiro que seria necessário para essa obra. Eles acabaram arrecadando 400 contos de réis, então um valor muitíssimo expressivo, tá? A princípio, tal obra que eu estou dizendo, era a ampliação da antiga catedral, tá? Então, essa obra de ampliação da antiga catedral, desse prédio que eu acabei de mostrar a vocês, ela teve início em 25 de fevereiro de 1938 e ela terminou em 15 de maio de 1939. Então, depois dessa obra, a antiga catedral da cidade ela passou a ter uma área de 660 metros quadrados. Tá? Foi só em 1941 enfim, se passou a se pensar em se construir uma nova catedral. Ainda havia aquela dúvida de se manter ou não a antiga catedral. Então, em 41 foi comprado um terreno anexo à antiga catedral. E em 5 de dezembro de 1943, o Pio de Freitas, que era então bispo de Joinville, ele acabou abençoando a pedra fundamental daquilo que viria a ser a futura futura e nova catedral da cidade, tá? A princípio, a catedral da cidade, né, a catedral de Joinville, ela teria uma arquitetura, seria um prédio com um estilo arquitetônico romano. Só que, naquela época, estava acontecendo algo maravilhoso, algo fantástico, chamado Segunda Guerra Mundial, né? E aí complicou, né? Obviamente as coisas complicaram, obviamente a coisa deu ruim, porque além da guerra em si, faltava material, faltava mão de obra qualificada, faltava mão de obra, né? E faltava isso aqui, né? Principalmente, e as técnicas, né? A construção,
a tecnologia da época era uma tecnologia bastante limitada, não havia ainda o bate-estaca, né? Não havia todo esse requinte, né? Todo essas opções, né? Toda essa tecnologia que há hoje no setor da construção civil, né? Então, além da falta de dinheiro, da guerra em si, havia questão técnica, né? As técnicas de construção da época eram muito precárias, né? Só a partir de 57, de 1957, quando o Dom Gregório Varmelin, né, ele se torna o novo bispo de Joinville, em substituição ao Pio de Freitas, é que essa ideia de se construir uma nova catedral, ela acabou ganhando corpo, né? O Dom Gregório, né, a ideia, a princípio, era construir um prédio imponente, né? Como eu disse ainda há pouco, o projeto original é que a catedral ela tivesse uma arquitetura romana, né? Um estilo arquitetônico romano. Só que o Dom Gregório, ele decidiu que a futura catedral da cidade, né, a futura nova catedral de Joinville, a arquitetura dela deveria trazer uma mensagem, tá? E até durante um certo tempo foram expostos, né, plantas, né, com vários projetos do que seria a catedral, e essas plantas elas foram exibidas, né, em várias drogarias da região central da cidade, né? E uma comissão de Curitiba, né? Curiosamente de Curitiba, uma comissão de arte sacra de Curitiba, né? Para ser mais exato, foi essa comissão, esse grupo, né, de religiosos de Curitiba, da Diocese de Curitiba, que acabaram escolhendo o projeto que veio a ser o projeto vencedor, né? Bom, em 26 de outubro de 1959, a Diocese de Joinville acabou fechando um contrato com a empresa de Curitiba, tá? E a Diocese de Joinville ela acabou dando um terreno de 120 mil metros quadrados para essa construtora. Mas por que esse terreno ficava aos fundos do Colégio Santos Anjos? Mas, afinal de contas, por que esse terreno ele acabou sendo dado, né? Acabou sendo, digamos, eles acabaram dando esse presente, digamos assim, para essa construtora de Curitiba. Bom, como faltava isso aqui, essa foi a maneira que se encontrou, né, de se pagar a mão de obra que seria utilizada na construção da catedral, né? Como eu disse ainda há pouco, o contrato ele foi fechado no final de 59 e em 1960 a construção, finalmente teve início, tá? Eu acabei de dizer que a construção ela começou em 1960. A Catedral de Joinville ela só foi oficialmente inaugurada em 5 de junho de 77. Então foram necessários 17 anos até que finalmente a construção terminasse. Vírgula, porque em 77, na época que ela foi inaugurada, o chão ainda era de cimento batido, os assentos eram ainda da antiga catedral da cidade e os vitrais ainda não haviam sido colocados. Então havia muita coisa ainda a ser feita, né? Então, em plena inauguração, ela foi, digamos, inaugurada, inacabada, né? E inaugurada, vírgula, né? Por que inaugurada, vírgula? Agora eu explico. Bom, pelo projeto de 1959 da catedral, ele previa, além, obviamente, do prédio da catedral, né? Anexo à catedral haveria um campanário de 25 metros de altura, né? Bom, esse campanário, como é sabido, ele só veio a ser inaugurado em 24 de dezembro de 2005. Então, se você considerar o lançamento da pedra fundamental da catedral, que, como eu disse ainda há pouco, foi lá em 1943, até a inauguração do campanário, demoraram-se 62 anos, né? Então, do lançamento da pedra fundamental até a inauguração do campanário, foram 62 anos de obra, né, para que a catedral finalmente ficasse pronta, né? Então, velocidade de Eduardo Suplicy, né? Mas agora, voltando a falar sério, tá? Qual que é a estrutura da catedral? Aliás, eu já estava me esquecendo.
Eu disse ainda há pouco que na época não havia batistaca, tá? Então o que eles fizeram para que a construção ela ficasse firme? Bom, foram construídas 400 vigas, né? Então essas 400 vigas foram, digamos, os batistacas, né? Então para que a catedral ela viesse a ser erguida, foram utilizados inclusive toras de pinheiro, algumas toras que tinham até 30 metros de altura. E foi improvisada uma roldana, e através dessa roldana, os baldes de cimento eles eram levantados até aquele morrinho onde está a catedral, né? Dos operários que construíram a catedral, 40 deles eram voluntários, tá? Então eles não ganharam rigorosamente nada para trabalhar na construção da catedral, tá? E como que eles arranjaram a grana, o dinheiro, né, para construção, para essa construção? Bom, foram de várias maneiras, basicamente contribuições dos fiéis, arrecadação através de realização de festas populares, realização de bingos, e inclusive houve um campeonato de futebol, um torneio início, em 1960, né, que foi conquistado pelo Fluminense do Itaú, e a renda, a bilheteria, né, a renda, né, a bilheteria desses jogos acabou sendo revertida em prol da construção da catedral. Então, basicamente, eles acabaram arrecadando dinheiro dessa maneira, tá? Bom, e qual que é a estrutura, né, da catedral? Bom, são 12 pilares de sustentação, né, 12 colunas de sustentação, duas cúpulas em forma de concha, né, e 20 vitrais, tá? Bom, como eu disse ainda há pouco, a intenção do Dom Gregório é que a construção ela passasse, melhor, não uma mensagem, mas sim várias mensagens aos fiéis. E quais que são essas mensagens? Bom, uma outra curiosidade, tá, que nesse período em que a catedral foi construída, de 60 até 77, a catedral ela teve 3 párocos, ou seja, 3 padres. O primeiro deles foi o Sebastião Esgarcelo, né? Escarcelo, aliás, eu estava me esquecendo, minto, né? O primeiro deles foi o Bernardo Fichter, né? De 57 até 61. O segundo dele, minto, né? O primeiro deles foi o Sebastião Escarcelo, de 57 até 61. O segundo deles foi o Tito Bus, de 61 até 68. E o último deles foi o conhecidíssimo, né? Célebre e famosíssimo Padre Bertino Weber, de 61, de 68 até 2000. Né? Ele deixou de ser pároco da catedral no ano 2000. Tá? Bom, e quais que são essas mensagens que eu estava dizendo ainda há pouco? Tá? Bom, só um instante. Sim, achei. Tá? Bom, a porta principal, ela representa Jesus Cristo, tá? As escadarias, elas representam a caminhada da humanidade para se chegar a Jesus Cristo, tá? Para se chegar a Deus, tá? A capela do presépio, ela representa a entrada dos homens na vida de Deus. E a entrada de Deus na vida dos homens, né? A capela do batistério, ela representa o contrário, a entrada dos homens na vida de Deus, né? Na existência de Deus. A nave central, né? Ela representa a pequenez da raça humana diante de Deus. As colunas, né? As 12 colunas que eu disse ainda há pouco, né? Elas representam a Bíblia e a tradição. O altar, ele simboliza a família. E as cúpulas, né? As 2 cúpulas que eu disse ainda há pouco, em forma de concha, elas representam as mãos de Deus e a ação da igreja, né? Então, basicamente, né, essa é a história, resumidamente, tanto da antiga quanto do atual Catedral de Joinville, né? Da nave alienígena, a popular espaçonave, tá? Bom, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, já está um saco e tudo mais, tá? Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, e ver se inscreve no canal, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Então, até semana que vem, como sempre, fui!